Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar sobre o passo a passo de um processo de importação marítima, tá? Então isso serve tanto para quem tem interesse de conhecer melhor sobre o processo de importação marítima, dividindo um container ou o container inteiro, que o processo é basicamente o mesmo, muda alguns detalhes aí, mas resumidamente é a mesma coisa. Então o primeiro passo é a gente fazer o planejamento inicial da importação, tá? Então a primeira coisa que eu recomendo, se você quer importar da China, o que você vai fazer? Você vai entrar lá no site Alibaba, tá? No Alibaba, e vai pesquisar fornecedor que tem o Trade Assurance. O que é o Trade Assurance? É a transação garantida, garantia comercial. Então, você achando um fornecedor que tem o Trade Assurance aqui no Alibaba, você vai ter um fornecedor, que a gente vai considerar um fornecedor confiável. Então, esse fornecedor aqui no Alibaba, que aceita o Trade Assurance, a gente fazendo o pagamento lastreado pelo sistema Trade Assurance, a gente tem o site Alibaba que funciona como um avalista financeiro, então fica uma coisa mais segura para fazer um pagamento. Então aqui você vai pesquisar, que eu coloquei exemplo de pendrive, mas você pode pesquisar vários outros produtos aí, entre em contato com os 3, 4, 5 fornecedores, lembra de fazer o cadastro da sua empresa aí no site. Uma vez que você achou um fornecedor que você achou interessante, próximo passo, pedir para ele uma cotação oficial, isso vai gerar uma fatura pro forma, que é a fatura pro forma. Essa fatura pro forma vai ter diversas informações que a gente precisa e até mesmo para avaliar o perfil da importação, se realmente se enquadra numa importação marítima, né? Seja dividindo container ou container inteiro. E depois, o próximo passo, é a gente saber o NCM correto das mercadorias, que é a classificação fiscal, é o código de 8 dígitos, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Lembrando que fornecedor da China e outros países que não seja parte do Mercosul não sabe o que é NCM, a não ser que ele já exporta para o Brasil. Mas isso não é obrigação também de fornecedor classificar a mercadoria para você, não. Você como importadora que tem que saber o NCM correto. Porque esse NCM vai impactar diretamente a carga tributária e saber também se a mercadoria tem licença de importação, que é o LI, ou se tem algum tipo de restrição, tá, para ser importada. Com base nisso, a gente vai conseguir fazer o quê? A planilha de custos do processo, tá? Com todas as despesas tributárias e não tributárias. Então aqui o exemplo de cotação de frete marítimo LCL, dividindo o container. Então aqui o Incoterm XW, Xworks. Nesse caso aqui foram 25 caixas, 450 quilos, 2 metros cúbicos. Origem Shenzhen, China, indo para Santos. O navio gasta em torno de 32 dias para chegar e a frequência de saída semanal. Então o valor do frete aqui foi $60, ele é cobrado por tonelada ou metro cúbico, que for proporcionalmente maior, nesse caso aqui foi metro cúbico. Então como são 2 metros cúbicos, 60 vezes 2, 120, tem as despesas de XW na origem, então total frete mais XW, 265, lembrando que o frete tem validade. Tem as taxas também aqui no destino, que a gente tem que saber, e verificar também a estimativa de armazenagem. Então você pode observar o quê? Que às vezes o pessoal acha, né, fica naquela ilusão que fazer importação marítima é só o frete que é muito barato. Aí a pessoa pensa, nossa senhora, $120, né, muito barato, e para por aí. Só que ele esquece que tem despesas com base no Incoterm, você tem taxas locais no destino, aqui no caso de Santos, aí você tem as despesas de armazenagem, e você pode observar que olha o tanto de despesa de armazenagem, né? Até aqui, ó, 3.776, né? E para a gente depois conseguir entrar na nossa planilha de custos, jogar valores também na planilha de custos. Lembrando que se eu tiver um NCM só, fica mais fácil. Agora vamos imaginar, eu estou importando algo que tem 10 NCMs diferentes, aí fica mais complicado fazer a planilha, porque para cada NCM eu vou ter uma carga tributária e eu vou ter que fazer um rateio das despesas com base proporcional, com base em cada NCM. Então, o que acontece? Aí fica bem mais complicado. Então, eu tenho que saber o valor da minha mercadoria, o valor do frete, o valor do seguro, para compor o valor CIF, saber qual é a taxa de câmbio, converter isso para reais, para começar a calcular os impostos. Os impostos dependem de cada NCM. Então, para cada NCM, eu vou ter uma alíquota para o imposto de importação, para o IPI, para o PIS, para o COFINS, vou ter uma taxa de Siscomex, que varia também de acordo com a quantidade de NCM que estão incluídos. Tem adicional de frete para renovação da marinha mercante, que aí já está baseado nas despesas de frete e de movimentação da carga. Vou ter o ICMS, que também depende de cada NCM de cada estado, para eu chegar no total das minhas despesas tributárias. E depois eu vou levantar minhas despesas não tributárias, tem que somar todas as minhas despesas aí não tributárias, para poder também chegar
na total C, né? Total C aqui, que seria as despesas aqui em reais. Então, lembrando que essa estimativa ela pode mudar, principalmente com base na taxa de câmbio, no valor do frete, despesas de logística. Tem algumas situações que a gente não pode controlar e não consegue prever, que podem impactar diretamente também a questão aí do nosso planejamento financeiro. Por isso que a gente tem que ter conhecimento para poder analisar o processo como um todo, para evitar problemas também que possam acontecer no meio do caminho. Porque o que acontece? Tem várias situações que a gente tem que analisar e prever do ponto de vista do importador, do exportador, do transportador, da agente de cargas, da seguradora. Então, se a gente deixa passar alguma coisa, isso pode impactar o processo mais na frente. Tá? Então, eu recomendo, de fato, que a gente avalie todas as questões de riscos envolvidos também ao processo. E quais são as despesas iniciais, né? Uma vez que você verificou que a importação realmente é viável, é pagar fornecedor, pagar corretora de câmbio ou banco, pagar uma consultoria, depende também se a consultoria é cobrada antecipada ou não, depende de quem está prestando consultoria. E o restante das despesas normalmente são pagas quando a mercadoria chegar no Brasil. E a gente tem que verificar também com base no NCM se tem antidumping, se tem CID, medidas compensatórias, se tem que fazer uma homologação em algum órgão do governo, dependendo da mercadoria. Então isso aqui é o que? É o planejamento inicial do processo, é o famoso plano de negócios, né, que parte do planejamento da importação. Isso não é feito da noite para o dia, isso não tem resposta pronta já de imediata, isso gasta tempo, dá trabalho, depende de várias pessoas, vários profissionais para poder chegar, levantar todas essas despesas. Tem coisas que a gente tem que aguardar, como por exemplo essa cotação aqui de frete a gente tem que aguardar, não é da noite para o dia que a gente já vai receber uma cotação do agente de cargas. Então tem que ter paciência, tá? Não existe resposta pronta, não existe cálculos prontos, a gente tem que levantar os custos, tem que correr atrás. Concluído então essa primeira etapa, né, viu que se realmente a importação for viável, que nem sempre vai ser, porque não adianta cair na ilusão que toda importação compensa, porque tem muita gente que vende falsas promessas por aí, e eu não me enquadro nelas, eu sou bem realista. Tem muita gente aí que vende falsas promessas, falando que toda importação é viável, que basta você fazer uma importação, que você vai ter lucro, que seu lucro vai ser X, já está predeterminado, ou que seu custo é Y, já sabe de imediato qual é o custo, não precisa nem de fazer planilha nem nada. Então, minha sugestão, cai fora, porque eu não faria um processo com alguém que já me passa esse tipo de informação, não. Porque realmente dá trabalho, tem que levantar os custos, e não é algo da noite para o dia, nem toda importação que compensa. E se a sua importação for viável, os próximos passos, habilitar no radar, credencial despachante, fazer cadastro no banco ou corretora de câmbio, pagar o fornecedor lastreado pelo Alibaba, se o fornecedor estiver lá no Alibaba, aceitar o Trade Assurance, contratar frete seguro, aguardar a chegada da mercadoria no Brasil, liberação da carga para despacho, início do despacho aduaneiro, conclusão do despacho, pagar as despesas de armazenagem, emissão de nota fiscal de entrada e mercadoria liberada para transporte nacional. Se for uma quantidade pequena, igual essa aqui da foto, esse aqui foi até o caso de uma ex-aluna que virou cliente da consultoria, que eu acompanhei o primeiro processo dela, agora estou acompanhando o segundo. Como não era muita coisa, ela mesma foi lá no Porto de Santos e retirou lá. Agora, se for uma quantidade maior, aí já tem que contratar um caminhão mesmo, e se for até o container inteiro, aí realmente, de fato, tem que contratar uma empresa especializada em transporte. E é isso, então esse é um resumo geral da obra aí, do processo de importação, um resumo rápido, e tem que fazer um bom planejamento, um bom acompanhamento para evitar problemas. Problemas podem acontecer no meio do caminho, a gente tem que ter conhecimento, sabedoria para resolver. Tem coisa que depende da gente, tem coisa que não depende, tem coisa que depende de fornecedor, de transportador, de agente de cargas, de seguradora, de despachante. A gente tem que ter conhecimento para poder gerenciar isso tudo da forma correta. Se você precisa de um curso ou consultoria, a gente está aí à disposição, entre em contato aí pelo WhatsApp ou entra no site, a gente passa mais informações. Então é isso aí, até mais, tchau, tchau.